Pessoal, agora chegou o tão esperado momento, que é o plano estratégico. Tenho certeza que você estava esperando para esse fundamento, que é onde a gente começa a fechar todos os outros passos que a gente fez até agora, todos os outros fundamentos para ter uma estrutura de marketing mais sofisticada, B2B, tá? Então, só recapitulando para você entender a importância desses outros passos para a estratégia agora, tá? Então vamos lá. E eu tenho só uma notícia rápida aqui para você. Esses 4 passos anteriores, que é o objetivo, o branding, a mensagem da marca, o público-alvo e os canais para atingir esse público-alvo, isso é realmente o fundamento de qualquer estratégia de qualquer empresa, tá? Sem isso, você não tem uma estratégia. Tem gente até que comenta que, por exemplo, essa parte do posicionamento da marca, que é o passo número 2, já é a principal estratégia da empresa, tá? Então, agora a gente tem que combinar o objetivo, essa parte do posicionamento e o público-alvo junto com os canais para criar como se fosse um documento. No final das contas, é isso que é o planejamento estratégico, ou o plano estratégico. Depois que você fez toda essa parte de aprofundar realmente o core, o centro do que a sua empresa quer ser ou aonde ela quer chegar e obviamente posicionar isso, agora no plano estratégico a gente só vai realmente documentar, colocar de uma forma que as outras pessoas, os outros stakeholders dentro da empresa consigam entender aquele plano, aquela estratégia que você está desenhando baseado nesses outros fundamentos. Agora, com isso tudo já na sua cabeça, entendendo esses 4 principais passos antes de colocar tudo no papel, a gente vai agora realmente para o plano estratégico da sua empresa. Uma coisa que você tem que colocar sempre no centro, como se fosse realmente uma base, toda hora que você for pensar, na hora que você for criar suas atividades e o seu plano, isso tem que ficar como o core, o centro de pensamento, que é ser interessante de forma consistente. Por que isso é importante? No final das contas, até voltando naquela analogia das pessoas, você não quer ouvir uma pessoa que não é interessante. Você até acha que está perdendo o seu tempo, você não engaja com aquela pessoa. Então a empresa é a mesma coisa. Se ela só quer falar do que ela acha interessante para ela e não no público-alvo dela, ela se torna uma empresa separada, as pessoas não vão engajar, ela sempre vai continuar naqueles números pequenos, as redes sociais vão continuar com um número pequeno, os clientes só vão engajar quando realmente for o vendedor e conversar e mostrar as vantagens da empresa. Então, ser interessante é crucial, é o principal trabalho do marketing. Tudo que você cria, tudo que você pensa de uma forma de agregar valor para o outro é sendo interessante, tá? E por que de uma forma consistente? O Simon Sinek, que é um escritor famoso, um autor, ele inclusive escreveu um livro, Start with Why, que é Comece pelo Porquê, que ficou muito famoso. Ele faz essa análise de grandes empresas, que eu até já comentei na parte de branding, sobre essa questão do posicionamento baseado no propósito. Só que ele também comenta algo extremamente interessante sobre a consistência. E ele cria analogia também da academia, e que eu acho fantástica, e eu uso isso sempre na minha cabeça. Então, se você for para academia, primeiro dia, mesmo que se você faça muita força, treine por 3, 4 horas, que você pode até se machucar, você vai voltar para casa, vai olhar no espelho, não vai ver diferença nenhuma no seu corpo. Mas se você for só 1 hora por dia, durante 1 ano, você vai ver bastante diferença. Então, a estratégia de marketing também, de posicionamento de marca, de geração de novos resultados, leads, oportunidades, vendas. Então, tudo que você for fazer no marketing, ela tem que ser de uma forma consistente. Então, essa frase para mim é chave para quando você for criar realmente esse plano.
Então vamos lá. Ser interessante de forma consistente. Coloca isso, escreve na parede, imprime. Isso é o coração do marketing para você ter bons resultados e gerar valor para o seu público-alvo. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode ser interessante? Então, a gente pode criar conteúdos, mostrar tecnologias novas e, obviamente, a gente sempre faz negócios com pessoas e pessoas são sociáveis, então tem, obviamente, toda essa parte das redes sociais, mas é muito melhor quando você trata as pessoas pessoalmente. Então, eventos é crucial para mostrar que é interessante. Então, até quando você vai com seus amigos, você sai, vai para uma festa, vai fazer alguma coisa, é nesses momentos sociáveis que você começa realmente a engajar melhor com outras pessoas. Não é só numa conversa no telefone. São em eventos sociais que a gente realmente se conecta melhor com as pessoas. Então, isso também não é diferente para o mundo dos negócios. Então, eventos corporativo, desde feira, eventos proprietários, que é realmente você organizar todo o evento com os speakers, os palestrantes, o seu time comercial engajando com todos os visitantes, e isso gera uma experiência com a marca, ela tá dentro do mundo da sua empresa, tá? E isso, obviamente, continua agregando valor com essa parte de conexão junto com seu time comercial. Fora a parte do mindset, que muda a partir do momento que ela abre um pouco mais essa oportunidade do tempo dela estar vivendo aquela experiência para a empresa. Então, resumindo, baseado em tudo que a gente falou até agora, dos fundamentos, você vai criar tudo que você acredita e, ao mesmo tempo, pela pesquisa do público-alvo, você enxerga que aquilo é relevante, é interessante para o seu público-alvo, faz uma lista de todos os tipos de conteúdo, tecnologias novas. Você, se for uma empresa de tecnologia, você tem que continuar inovando. Senão, você vai continuar parado, e isso tem a ver também com a parte de gerência de produto. Mas você tem que criar algo novo por um determinado tempo e continuar fazendo isso para não mostrar que você está parado, tá? Então, tecnologias novas também é algo interessante de comunicar com seus clientes. E eventos, como eu já expliquei, é a parte da experiência. É uma oportunidade que eles estão dando do tempo deles para nós, como gestores da marca, fazer uma experiência e eles entenderem o quão relevante, o quão interessante a sua empresa é, tá? Então, juntando tudo isso, você cria uma lista para organizar baseado nos outros 4 passos, nos canais que você vai comunicar toda essa lista de atividades para o público-alvo que você tem, usando a mensagem e a identidade visual e identidade da voz da sua empresa, para atingir o objetivo da empresa que foi organizado no começo do ano ou no meio do ano. Depende da empresa, eles fazem por quarter, que é por trimestre. Então, essa é a ideia do plano de marketing, tá? É juntar todas essas atividades baseadas nos outros fundamentos e você organizar isso como uma timeline também, é uma linha do tempo das atividades e como você vai conseguir manter de uma forma consistente em ser interessante. E agora indo um pouco mais para a área da performance, porque muitas empresas têm como objetivo realmente geração de leads, oportunidades e vendas. Eu não vou aprofundar muito agora nesse funil, porque você vai ver muito melhor, de uma forma muito melhor no próximo módulo, mas você tem que ter essa visão também na hora de criar o seu plano estratégico, tá? Então vamos lá. Você tem um funil de vendas normal. Lógico, de novo, você pode ter vários steps, vários passos de conversão. Se você quiser um funil muito mais sofisticado, pode ter até 10 passos desde cliques, visualizações, converteu como lead, é frio, você converteu para um lead quente, para depois virar uma oportunidade, enfim. Mas, no geral, o que normalmente as empresas têm e é o que elas mais olham, no final das contas, que é o que elas querem saber, é quantos leads, quantas oportunidades e quantas vendas.
OPP é de opportunities, tá? E sales são vendas. Então, quando você for analisar isso, principalmente na hora do plano estratégico, você tem que entender um outro nível. Esse aqui é o básico do básico, que é, por exemplo, um dashboard que o seu CEO, o diretor de vendas, vai precisar ver, talvez diariamente, só para entender a performance do valor que o marketing está gerando para o business. Mas aqui, para você entender e melhorar a sua performance e ajustar o seu plano, é dividir isso em 3 funis. O primeiro é o orgânico, o segundo é o pago e o terceiro, de lead frio, a gente chama aqui de cold. E por que que eu deixei o pago um pouco maior? Porque aqui, obviamente, até com o seu gestor de tráfego se você tiver já um time que tem algum responsável pela parte digital, ele vai ter tudo isso muito mais fácil para entender o topo do funil antes de converter para leads. Então, no pago, você vai ter também impressões, que é de quantas vezes o seu anúncio, tudo que você está criando para divulgar foi mostrado para o seu público, cliques, que é de quantas pessoas viram, clicaram ou tiveram alguma interação com seus anúncios, engajamento no site, então desses cliques, quantos realmente navegaram no site, olharam, e depois disso, o próximo passo é óbvio que é a conversão, preenchendo o formulário, querendo entrar em contato, e aí ele já virou um lead vindo do tráfego pago, tá? O orgânico, provavelmente você também já sabe, que é tudo que vem que você não precisou pagar diretamente para aquele tráfego. Então, ou a pessoa já conhece a empresa, já foi direto no site, ou ela entrou no Google e pesquisou e o seu ranking do seu site está bem posicionado de uma forma orgânica, que é você não precisa pagar para estar em primeiro. Redes sociais, nas que você não está pagando, então a parte orgânica, olharam, engajaram e achou interessante, clicou e foi para o site. Então, também tem a sua taxa de conversão e você consegue mensurar isso para entender como você consegue melhorar sempre o orgânico, o tráfego pago, para melhorar a performance de dinheiro. No final das contas, é o custo pelo lead, o custo pela aquisição, dependendo do quão sofisticado é o seu software de automação de marketing junto com CRM. Se você consegue já mensurar tudo isso e ter um dashboard mais completo, isso fica muito mais simples. E o cold, pode ser cold e-mail, cold calling, tudo que for, por exemplo, que a pessoa não entrou em contato com a empresa. Às vezes ela nem sabe que existe a sua empresa. Só que você, de uma forma proativa, foi atrás, entrou no Google, pesquisou empresas daquele nicho, você sabe que aquela empresa existe, eles não te conhecem, mas você foi lá, pegou o telefone, ligou para se apresentar, entender quais são os desafios dessa empresa, naquele determinado setor, que é o que você tem a solução, para oferecer o seu serviço ou o seu produto, tá? Então, isso é a ligação fria, que é o call center, que a gente chama também no Brasil. Em algumas empresas já chama de cold call também, que é realmente a ligação fria. Então, algumas empresas deixam esse departamento de geração de leads 100% embaixo do guarda-chuva do marketing, tá? Eu já gerenciei também departamento de SDR, de lead generation, que eles chamam de departamento assim, alguns chamam de pre-sales, que é realmente fazer esse outreach, é ir atrás, se apresentar e ver se tem algum interesse e depois converte aquilo em um lead, se eles estiverem abertos a continuar conversando e achar interessante a sua solução. Então, o marketing, no final das contas, é você pegar toda essa visão que eu falei até agora, pegar o funil de toda geração de leads, oportunidades e vendas que você tem no seu business, entender o quanto o marketing está contribuindo para o business como um todo e como você consegue melhorar e criar uma estratégia. Nesse caso, a estratégia é o como você vai fazer para chegar naquele objetivo. Então, depois que você analisou o funil, você vai entender como melhorar. Então, o nosso orgânico não está tão bem.
Então, a gente vai ter que investir mais em SEO, que é Search Engine Optimization, a gente vai ter que investir mais em conteúdo orgânico nas redes sociais, criar outros tipos de eventos, outras coisas com PR também, que é assessoria de imprensa, para começar a comentar mais sobre a sua marca e ter mais pessoas interessadas, sem você ao menos pagar um anúncio para chegar nessa pessoa. Tá, então aí você vai entender tudo o que está acontecendo com a sua parte orgânica, cria uma listinha de atividades, pronto. Essa é a estratégia do orgânico. Do pago, faz aquela check-up completa, entende toda a jornada, conversão de cada estágio, o que está convertendo melhor para poder investir e ter uma estratégia melhor também no tráfego pago. E o cold call ou cold e-mail, que é enviar e-mails também um para um, para geração de leads, e aí nesse caso teria que ter um time realmente de vendedores para ajudar com os insights do que normalmente eles ouvem, para criar um script, um texto por trás com os principais pontos, os principais argumentos e ajudar eles a ter um resultado melhor, porque tudo isso vai ajudar a empresa como um todo. São mais leads no total, obviamente vai ter mais oportunidades, dependendo da qualidade desses leads, e se você tem mais oportunidades, você tem mais vendas também. Então, esse é o segundo ponto da parte estratégica. O primeiro é a parte de ser interessante, criar um calendário de conteúdo, entender, de novo, voltando lá para o fundamento do público-alvo, entender quais são os assuntos, aí voltando para a mensagem, como você vai se comunicar com eles, e tem também os canais. Quais são os canais que mais convertem, os canais que eles mais engajam, e aí você cria essa lista completa de atividades. Tá bom? Então, para esse vídeo, como introdução da parte estratégica, é basicamente isso. Foca nos 4 principais pilares para essa parte da estratégia. Você vai usar os 4 o tempo todo para criar esse passo a passo do seu planejamento estratégico. No centro, sempre pense em ser interessante de uma forma consistente. Então, quando você criar o seu plano, você não pode ter, beleza, algo grande nesse mês e os outros meses não vamos ter mais nada. Ou pelo menos criou algo muito grande e você não tem orçamento para os outros, tenta absorver o máximo desse grande para continuar tendo pílulas de conteúdo, outras coisas para engajar durante um prazo maior, tá? Então, esse é o primeiro, e o segundo é a parte do funil, que é a parte da performance, e você pode criar estratégias específicas para o funil também, porque, obviamente, se a performance melhora, você consegue também depois ter mais budget no próximo ano, todo mundo fica feliz porque o marketing está dando resultado e você tem mais credibilidade para continuar criando e melhorando todo o fluxo e, e o plano de marketing para o próximo ano, tá bom? Então, para esse vídeo é isso. No próximo, a gente vai falar sobre estratégias. É praticamente um checklist, tá? Eu vou dar algumas ideias, mas você tem que fazer essa análise e pensar. Mas são estratégias a curto e médio prazo e estratégias a médio e longo prazo, tá? Então, isso difere também para cada nicho. O que é curto e médio prazo, porque algumas empresas convertem um lead para uma venda mais de um ano e tem outras que convertem um lead para uma venda em uma semana, ou às vezes até no mesmo dia, dependendo do valor do ticket da empresa. E se ela tiver como se fosse um e-commerce, você pode converter tudo em um dia só, tá bom? Então tá, então até o próximo vídeo, até mais.